Você me deixa tonto, zonzo, quase como um louco de encantamento. Eu desanoiteço no seu todo de mulher, no verde dos seus olhos de menina. Seu olhar de querubina faz o sol me esquentar. E quando é noite a lua nina Teresina, que desatina até o sol raiar. Você me deixa tonto, zonzo, quase como um louco de encantamento. Eu desanoiteço no seu todo de mulher, no verde dos seus olhos de menina. Seu olhar de querubina faz o sol me esquentar. E quando é noite a lua nina Teresina, que desatina até o sol raiar. De manhã eu olho pra Timon e sinto um gosto bom de Parnaíba desaguar, então eu choro transbordantemente de alegre enchente no meu coração. São dois veios vivos como as águas claras desse Parnaíba que não volta mais. Apenas olho minha Teresina como quem delira na beira do cais. Apenas olho minha Teresina como quem delira na beira do cais. Você me deixa tonto, zonzo, quase como um louco de encantamento. Eu desanoiteço no seu todo de mulher, no verde dos seus olhos de menina. Seu olhar de querubina faz o sol me esquentar. E quando é noite a lua nina Teresina, que desatina até o sol raiar. De manhã eu olho pra Timon e sinto um gosto bom de Parnaíba desaguar, então eu choro transbordantemente de alegre enchente no meu coração. São dois veios vivos como as águas claras desse Parnaíba que não volta mais. Apenas olho minha Teresina como quem delira na beira do cais. Apenas olho minha Teresina como quem delira na beira do cais. Oi, troco, quem troca, destroca, minha Teresina não troco jamais. Oi, troco, quem troca, destroca, minha Teresina não troco jamais. Uma pequena homenagem à Teresina querida. É o que eu sei fazer. Tocar uma sanfoninha, cantar um pouquinho, tendo o prazer de cantar pra Teresina. Salve Piauí! Estamos de volta com o programa Consciência Humana, o programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. Mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Desde o dia 30 de julho de 2007, aqui na TV Assembleia, o canal da cidadania piauiense, canal maravilhoso. Essa TV que faz um trabalho muito especial para a cultura, para a educação do estado do Piauí. Está aí o projeto, né, Revisão Enem, que a partir de setembro vai estar aqui na TV Assembleia, contribuindo para os estudantes do Piauí. Você que é estudante piauiense, se ligue na TV Assembleia, porque a partir de setembro você vai poder acompanhar várias revisões, várias dicas importantes com profissionais do mais alto gabarito, professores maravilhosos que estarão aqui em todas as áreas de conhecimento que o Enem exige, contribuindo com seu conhecimento para levar a você um pouco de apoio nesse momento de preparação final. E o programa Consciência Humana vai estar sempre divulgando aqui também, né, um pouco dessa revisão Enem. Mandamos um abraço para a nossa diretora Cristiane Sequef, agradecemos pela oportunidade de executar esse trabalho, o nosso diretor operacional Jair Araújo, né, e claro, o nosso presidente da Assembleia, Temístocles Filho. O programa Consciência Humana dessa semana, ele é gravado para discutir de forma muito especial entre eu e você o tema identidade, né? Por que discutir identidade? Nós já tínhamos como perspectiva essa discussão, mas de forma inesperada,
por conta da vitória da Mona Lisa Alcântara, não que seja inesperado a vitória dela, pelo contrário, as chances da Mona Lisa vencer sempre foram muito grandes, afinal de contas, é uma mulher belíssima, com muito talento, com muita capacidade, não só estética, mas uma capacidade intelectual, uma sensibilidade, um afeto, né, um carisma fora do comum. Mas aí, com a vitória dela no último sábado, nós resolvemos antecipar essa discussão sobre identidade, esse conceito de identidade. E eu começo fazendo uma provocação com uma expressão que ela diz o seguinte: identidade é aquilo que eu tenho quando não me dão nada e aquilo que me sobra quando me tiram tudo. O que você entende por essa afirmação? Identidade é aquilo que eu tenho quando não me dão nada e aquilo que me sobra quando me tiram tudo. Conversando aí na sua casa, onde você está acompanhando a nossa gravação, você vai perceber que essa reflexão é um tanto quanto complexa. O que eu poderia ter que ninguém me deu e o que eu poderia continuar tendo mesmo que me tirassem tudo? A minha identidade. E o que compõe essa identidade? Essa identidade, eu posso dizer que ela é composta pela minha história. Eu não posso jogar fora a minha história. Essa identidade é composta pelo meio que eu nasci. Essa identidade ela é composta pelo aquilo que eu escutei. Essa identidade é composta pela forma como minha família me criou, pela situação social, econômica em que eu estava inserido. Ou seja, são muitas as questões que vão compor a identidade de um ser humano. E por que o conceito de identidade é muito importante para ser discutido? Porque nós vemos um momento em que o mundo ele se globaliza cada vez mais. As pessoas estão muito mais próximas, as redes sociais aproximaram, teoricamente, muito mais as ideias e as pessoas estão muito mais conectadas. Zygmunt Bauman, né, colocaria que neste mundo pós-moderno, do qual ele chama de líquido, a questão não é nem você se conectar. Ele vai dizer que o grande barato, né, é se desconectar. Passando aí um pouco da ideia de que as pessoas também têm uma certa irresponsabilidade com as redes sociais, quando para alguns é muito fácil emitir alguns pensamentos, algumas opiniões, e depois simplesmente deletar aquilo que falou ou se ausentar das redes sociais, tornando-se invisível, ou seja, não pagando muitas vezes pelaquilo que a pessoa diz. Então assim, quando eu começo a perceber essa reflexão sobre identidade, e que eu vou olhar para mim mesmo, e aproveitando aqui o fato de nós termos uma piauiense agora no mais alto patamar, ou seja, que chega no auge de um concurso de Miss Brasil, ou seja, se torna a primeira piauiense a vencer o Miss Brasil. O que nós temos no domingo, no dia seguinte, que é o domingo? A felicidade de muitos piauienses por essa inconteste vitória, por essa importantíssima vitória, mas ao mesmo tempo nós temos que debater com muitas pessoas que vão questionar a capacidade da Mona Lisa, que vão questionar se ela deveria ter ganho ou não, que vão passar a colocar um grande ponto de interrogação na sua vitória, né, na capacidade dela representar o próprio país agora no Miss Universo. Por que isso de forma tão imediatista chega? Se a Mona Lisa fosse de qualquer outro estado do sul do país, haveria esse questionamento? Ou seja, o fato dela ser negra, por exemplo, esse questionamento ele permaneceria, ou esse fato só existe, ou ele ganha uma repercussão muito grande porque ela é piauiense? Se você observar a Miss Brasil de 2016, ela também tem traços muito parecidos com a da nossa Mona Lisa. E talvez não houve essa discussão para nós piauienses, talvez porque nós não estávamos acompanhando com grande empolgação, né, no ano passado. Esse ano já teve uma empolgação muito maior, a repercussão foi muito maior. A própria emissora, a Bandeirantes, né, que transmitiu e se relacionou muito bem aqui com aqueles que promoveram o evento no estado, deram muita visibilidade, né, para a competição. E no sábado à noite os piauienses estavam parados nas suas casas assistindo, outros nos bares assistindo e acompanhando na expectativa, né? Eu via que algumas pessoas pelo Facebook iam acompanhando passo a passo. Ela está entre as 10, ela está entre as 8, ela está entre as 5, nós já estamos entre as 3, ou seja, mas parecia que ainda havia uma certa incredulidade. Não acredito que vai ser dessa vez. E aí quando a Mona Lisa ganha, vem aquela explosão de alegria que você acompanha nos lugares. Eu estava no Camarão do Elisa escutando Vavá Ribeiro e assistindo pela televisão, pelo celular, e as pessoas começaram a vibrar como se fosse uma Copa do Mundo. Então naquele momento
né? Muitas pessoas nem sabiam que estava acontecendo o Miss Brasil. Muitas pessoas nem sabiam quem era a Mona Lisa Alcântara. Muitas pessoas passaram a se envolver imediatamente. Por quê? Porque uma piauiense chegava ao patamar mais importante. E aí não interessa mesmo se muita gente não sabe quem é a Mona Lisa, se muita gente não sabia que tinha o concurso Miss Brasil. O que importa mesmo é, uma piauiense se tornou a mulher mais bonita do Brasil. Nesse momento, muitas pessoas passam a nos questionar, a questionar o fato da Mona Lisa ter ganho. E nesse momento, existe a necessidade de discutir o que é ser piauiense e o que é ser piauiense diante de uma situação em que o Brasil tem que reconhecer que naquele patamar, naquela competição, naquela discussão, naquele momento, o Piauí, né, é quem vai representar o Brasil. O que chama a atenção aqui, talvez, desses que discutem com uma forma muito enfática, é a questão do protagonismo. Quem é que vai fazer esse protagonismo? O protagonismo de representar o Brasil, uma piauiense. O piauiense vai começar a olhar para a competição do Miss Universo, do qual ele olharia com uma certa distância, com a presença muito maior. É uma piauiense que pode se projetar para o mundo. Opa, mas não é você, Eliel, que tá ganhando o Miss Universo. Não é o Antônio, não é o Raimundo, não é o Francisco, não é a Joaquina, não é a Leidiane, não é a Emanuele. Mas a Mona Lisa, neste momento, ela representa, né, uma parte do Brasil e representa um povo. E esse povo passa a ter uma autoestima mais elevada. Nós que nos acostumamos a conviver, infelizmente, em muitas situações, com palavras e expressões que sempre diminuíram o estado do Piauí. Em 2007, por exemplo, um representante da Philips no Brasil disse que se o Piauí deixasse de existir não faria falta. Ele falava do ponto de vista econômico porque o Piauí representava 0,5% das compras, né, das vendas da Philips no Brasil. Mas a análise dele era econômica, né? O problema não era a análise que ele estava fazendo. O problema é que o Piauí não é só aquilo que se compra. O Piauí tem um povo, o Piauí tem uma história. O Piauí representa, né, no dia 13 de março de 1823, com a Batalha do Genipapo, a afirmação de um povo que luta para se agregar ao Brasil, para fazer parte do Brasil. Então, a partir daí eu passo a traçar o conceito de identidade. Eu vou discutir em parte desse programa com você o livro A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, do Stuart Hall. Um antropólogo estudioso das identidades no mundo. É muito importante que a gente olhe para o mundo e como é que o mundo vem discutindo isso. Você vê aí na Europa essa crise que nós estamos tendo, né, dos refugiados. Eu me lembro que há uns 2 anos atrás, quando esses refugiados estavam chegando com muito mais ênfase na Europa, o representante político austríaco chegou a afirmar que não aceitaria refugiados na Áustria porque aquela quantidade poderia colocar em risco a identidade católica do povo austríaco. Ou seja, no mundo globalizado, você tinha um país da Europa preocupado com a mistura de religiões, com a mistura de pessoas, né, com a diversidade. Né? Como que a diversidade ainda incomoda. Né? Nós tivemos aí acontecimentos complexos nos Estados Unidos nos últimos dias, né, com passeatas, né, com movimentos de pessoas que defendem posições muito intolerantes. O que significam esses movimentos que se colocam na contramão de um mundo que se globaliza e de um mundo que precisa fazer reflexões importantes acerca da sua própria história? Voltando um pouco mais para a nossa tribo, aqui para a nossa região, e lembrando um pouco de Tolstói, quando dizia que quem canta sua aldeia se torna universal, eu dou exemplo para nós aqui do próprio Luiz Gonzaga do Nascimento. Luiz Gonzaga é a nossa bandeira ideológica. No século XX, o nordestino se identifica prioritariamente com Luiz Gonzaga. Por quê? Porque Luiz Gonzaga, além de se vestir como nordestino, ele canta o nosso cotidiano, ele canta a nossa dor, o nosso amor, a nossa saudade. Ele canta a necessidade de se retirar do Nordeste para poder garantir uma vida, mas esse nordestino que está fora do Nordeste continua com a saudade, com a vontade de voltar sempre para casa. Né? Isso fica muito clássico naquela música de Respeito a Januário, quando ele vai contar a sua história de quando ele volta para a casa dele. E aí o que ocorre lá na região dele? Além da alegria de receber o Luiz Gonzaga, mas dizer, olha, tu tá vindo do sul, mas aqui quem manda é teu pai, respeita os outros 8 baixos do teu pai, porque aqui nós temos as nossas tradições. Então, discutir identidade, discutir essa questão cultural
nesse mundo globalizado que a gente está vendo, é muito importante. E nós, no programa Consciência Humana, dessa semana, de forma especial e para não perder o calor das discussões, já que está todo mundo falando disso, resolvemos fazer essa gravação especial para trazer a você um pouco de reflexão acerca desse assunto. Nós ficamos aqui no primeiro bloco do programa com essas provocações. No segundo bloco do programa estaremos conversando com a Emanuela Morim, que foi a 4ª colocada no concurso Miss Piauí 2017. Nós pudemos acompanhar um pouco do seu trabalho e a Emanuela vai passar para a gente um pouco da ideia de quem é a Monalisa Alcântara, a Miss Brasil, e o seu conceito de identidade. Tudo bem? Daqui a pouco a gente está de volta, vamos para um rápido intervalo. Esse é o seu programa Consciência Humana, aqui na TV Assembleia, sempre às segundas às 21 horas e domingo às 10 horas da manhã. Vamos ali e voltamos já já. Se Zumbi, guerreiro guardião da senzala Brasil, pedisse a coroação e por direito o cetro do quilombo que deixou por aqui. Nossa bandeira era ordem, progresso e perdão. É Zumbi, baba dessa nação, orixá nacional, Orfeu da Casa Real, do carnaval do negro, quilombola da escola daqui, o mestre sala de Zambi na libertação. Parece que eu sou Zumbi dos Palmares quando sambo, o príncipe herdeiro dos quilombos do Brasil. Sou eu, sou Eto livre, Mandela é Zumbi que se revive, exemplo pros céus de outros países como o meu. Sou eu, orgulho de Zumbi, que vem de Angola e de Luanda. Salve essa nação de Aruanda, salve a mesa posta de Umbanda, salve esse Brasil Zumbi, Zumbi. Que vem de Angola e de Luanda, salve esse Brasil Zumbi, salve a mesa posta de Umbanda, salve esse Brasil Zumbi. É Zumbi, baba dessa nação, orixá nacional, Orfeu da Casa Real, do carnaval do negro, quilombola da escola daqui, o mestre sala de Zambi na libertação. Parece que eu sou Zumbi